E James Gunn assumiu, realmente ele vai dirigir o próximo Superman, Superman Legacy. Depois da vinheta eu te falo como foi o anúncio, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal Quatro Coisas. Sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E aí, já clicou aqui no Seja Membro? Como membro você consegue ganhar esse Cavaleiro de Ouro que está esperando você, lacrado original. É só clicar nesse botão aqui, Seja Membro, mais barato do que uma passagem pro Kansas. Vamos falar de Superman Legacy, o legado de Superman. Não tem ainda um título em português, a gente está traduzindo aqui literalmente. Tinha vazado alguns dias via Tom King, que está trabalhando no cinema agora para fazer essas adaptações, ajudando adaptações de quadrinhos para o cinema. Ele tinha falado, não, James Gunn vai dirigir, né? Mas falou antes da hora, antes do anúncio oficial. E como tinha vazado, agora o próprio diretor e CEO e roteirista do filme vai dirigir mesmo, ele assumiu, chegou nas redes sociais e falou que vai ser ele mesmo, que vai fazer tudo sozinho mesmo. Então agora, James Gunn acumula funções de CEO criativo da DC Studios, criador do DCU, roteirista do primeiro filme oficialmente DCU, que é esse Superman Legacy, e finalmente também o diretor. Ele conta que ele decidiu pegar esse papel de diretor depois de um longo processo. Ele definiu a estreia do filme para 11 de julho de 2025. E ele conta que o irmão dele ligou emocionado, que é a data do aniversário do pai deles. E ele não tinha percebido, foi totalmente sem querer. E é interessante porque a história do Superman é uma história de pai e filho. Tanto da paternidade kryptoniana quanto a paternidade terrestre. Isso é muito, inclusive, focado no trabalho que o Zack Snyder fez no Homem de Aço. Essa questão do pai se torna um filho e tal, que ele traz bastante. Mas é uma coisa que está inerente ao Superman. E parece que o James Gunn também captou isso. Ele disse que ele não queria pegar esse projeto a princípio, foi oferecido para ele, uma história que a gente conhece bem aqui. Quando ele foi chamado para trabalhar na DC, deram para ele o Superman, o Lanterna Verde, e ele não quis pegar nenhum dos dois. Ele decidiu pelo Esquadrão Suicida, que achou que tinha mais a ver com ele, um projeto menor, com menos pressão. E ele levou algum tempo para definir o que ele queria fazer com o Superman. Ele já tinha sido convidado para ser o manda-chuva da DC, topou. Pouco mais de um ano ele começou a escrever o roteiro do Superman, desse Superman Legacy, que é uma nova visão do Superman, vai ser reescalado, vai ser outra coisa, não vai ter Henry Cavill, não vai ser continuação de nada, vai ser nesse novo DCU, que a gente não sabe ainda o que fica, o que continua, o que vai ser descartado. Alguns atores a gente sabe que não voltam, como o Henry Cavill, como Ben Affleck, mas o que vai ficar ainda é um mistério. Mas voltando ao Superman, ele, há pouco mais de um ano, ele definiu que ele queria falar sobre o legado, sobre as origens do personagem, sobre como ele equilibra a sua herança aristocrática, kryptoniana, com seus pais fazendeiros na Terra. E como essas duas influências ajudam o Superman a tomar suas decisões como super-herói. É uma pegada muito interessante. E apesar de ter escrito o roteiro, ter encontrado essa saída para contar essa história, ele diz o seguinte: ainda assim, não me interessava dirigir. Porque para dirigir é diferente de você escrever. Escrever é uma coisa, tem que ter uma ideia, tem que ter um direcionamento, tem que ter uma história para contar. Beleza, isso eu tinha. Mas eu ainda não tinha visão do que eu queria para esse personagem. Eu não tinha a cabeça do todo, da parte visual. E apesar dos esforços do Peter Safran, que é o parceiro dele lá, co-CEO da DC Studios, o Peter Safran cuida mais do lado prático da produção e o James Gunn para a parte mais criativa. E apesar do Peter Safran insistir muito para ele dirigir, aí ele já faz aquela, todo mundo me pediu. Ele diz que não sabia ainda como lidar com esse filme. E há pouco tempo é que ele percebeu como ele poderia trazer o Superman para a tela com a dignidade que ele precisa. Essa palavra é muito importante. Ele fala em grandiosidade, porque é um projeto grandioso, é um projeto muito maior, com muito mais pressão e com muito mais visibilidade do que um Esquadrão Suicida, do que um Guardiões da Galáxia, do que um Pacificador,
que é as coisas que ele vem trabalhando, e que a grandiosidade leva a uma obrigação de dar dignidade a esse personagem. E isso aí é uma palavra importantíssima, porque uma das críticas que se faz do James Gunn, nesse caso de escrever e dirigir esse filme, é que será que esse roteirista, esse diretor, vai dar conta de fazer um filme épico e com a grandeza e com a dignidade que o Superman precisa? Ele não vai transformar o Superman num bobo da corte, cheio de piadas escatológicas e sexuais? Essa é a dúvida que muita gente tem. Será que é o diretor perfeito para esse personagem? E parece que, pelo jeito, das palavras que ele está usando, ele consegue. E realmente, apesar de Guardiões da Galáxia, de Pacificador, de Esquadrão Suicida, de ter muitas partes com esse humor corrosivo do James Gunn, vamos colocar essa palavra, ele consegue, acho que principalmente Guardiões da Galáxia, ele consegue apresentar elementos dramáticos de muito potencial. Elementos dramáticos muito bem construídos. Ele fez a gente se importar com uma árvore e um guaxinim com uma metralhadora. A gente se importa com esses dois. Então é algo que merece consideração. E eu acho que ele pode trazer, sim, esse personagem e amadurecer como diretor. Amadurecer como roteirista. Agora com todas as possibilidades. Imagina, você é o chefe, você é o cozinheiro, você cria a receita ao mesmo tempo. Então, você faz tudo. Você tem o poder de fazer basicamente o que você quiser. Principalmente porque, ao que está pintando, a DC vai trabalhar muito independente, de forma muito independente, nesse novo conjunto de criação. A DC Studios vai ser muito mais independente, vai ter muito mais poder do que tinha na mão do Walter Hamada, que ainda escutava vários engravatados, vários executivos que não necessariamente conheciam o personagem, conheciam o gênero super-herói, conheciam quadrinhos, e às vezes faziam propostas que simplesmente eram genéricas de qualquer filme de ação e não com as especificidades de um filme de quadrinhos. E agora ele vai ter total poder para decidir o que ele quiser para esse filme. Então não tem desculpa. Não tem desculpa, vai sair exatamente como ele quer que saia. Isso também é uma pressão a mais, já que ele não pode errar. Ele não pode errar em nenhum passo desse caminho. E agora, com o diretor confirmado e com o roteirista confirmado, que aconteceu de ser o mesmo cara, a gente tem o próximo passo, que é o ator. Encontrar esse ator que vai ser Superman, que vai também sofrer uma pressão gigantesca, porque os fãs do Henry Cavill e do Snyder estão de olho. E mesmo assim, para trazer Superman pra tela, a gente sabe que o papel exige muito e cobra muito dos seus atores. Então é um cara que vai ter que ter muita cabeça, tem que ter muito foco, tem que ter muito profissionalismo para enfrentar. E em breve nós vamos saber quem é. E do jeito que o James Gunn fala na internet mesmo, e fala honestamente, eu acho que esse anúncio vai sair rápido e, apesar de muitos rumores, eu acho que vai ser direto. Quando escolher, escolheu. Então vamos aguardar, vamos ficar de olho no perfil dele. E eu volto em breve com o assunto da cultura pop aqui no 4 Coisas. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.